Então vamos lá, gente? Tudo está no livro? Vamos tratar desse assunto. Você não está precisando disso aí, não? Vamos lá. E a gente precisa do livro? A atuação administrativa Depositar o geral. visa sempre o interesse público. Eu acho que eu já falei para vocês que no direito não há valores absolutos. Não há? Não há valores absolutos. Não há... Por quê? Porque todos os institutos jurídicos, todas as verdades jurídicas, elas são fruto de uma interpretação, mas o direito ele é, por essência, dialético, então comporta outras interpretações, portanto admite outras verdades. Se nós pudermos dizer que há algumas exceções no direito para afirmar verdades únicas, se é possível nós falarmos isso, essa seria uma das verdades. Não é? A finalidade de toda e qualquer atividade administrativa se direciona à realização do interesse público. Tenham isso como um axioma, como algo que não se quebra a outros argumentos. Certo? Isso nós podemos falar que se reveste de um caráter absoluto. Será sempre identificada a finalidade com a realização do interesse público. Muito bem. Para a consecução desse interesse público, a lei disciplina uma série de comandos que vão definir a atividade administrativa de uma forma ampla. Não é? É aquilo que eu cheguei a comentar com vocês no encontro passado, que o ato administrativo, que ainda será objeto específico de nossa abordagem mais à frente, o ato administrativo, ele é típico, quer dizer, aquela conduta desenvolvida pelo administrador, conduta desenvolvida pelo agente público, ela está previamente descrita na lei. Está previamente descrita na lei. Quer dizer, a razão disso é justamente amarrar o agente público para não permitir que, em nome desse interesse público ou de qualquer outro interesse, o agente público cometa excessos. Para não permitir que o agente público pratique atos segundo o seu próprio talante, sua própria convicção. Ele está sempre adstrito, amarrado pelo comando normativo. Perfeito? E para desenvolver a atividade administrativa, a mesma ordem jurídica faculta não, ela outorga, ela não faculta, que não é uma faculdade, ela outorga determinadas prerrogativas, cujo exercício, já que é outorga, se torna obrigatório, né? Pela autoridade administrativa. Essas prerrogativas são conhecidas como os poderes administrativos. Olha só, ao contrário
demais relações que estão fora do direito público, por exemplo, nós temos alguns poderes que nos são conferidos pela lei, algumas prerrogativas. A lei confere algumas prerrogativas que poderão não ser usadas nas relações privadas. Isso é uma faculdade. Isso é uma faculdade, o exercício dessas prerrogativas. Por exemplo, alguém esbulha a propriedade de outrem e a reação a esse esbulho, uma faculdade. A pessoa pode reagir ou não. Defender a sua propriedade, defender a posse ou não. É uma faculdade. É diferente na esfera pública, no universo da atividade administrativa. Quando ocorre a hipótese de exercício das prerrogativas do poder público, essa hipótese ela é irrenunciável. Ele não pode se manter inerte. E, via de regra, ele não pode transferir a outrem o seu exercício. Via de regra, há exceções. As exceções são as delegações de competência. Via de regra. Exige-se, portanto, que o agente público pratique o ato e exerça as prerrogativas pessoalmente. Quer dizer, olha só, o cargo público ele é formado por um conjunto de competências e atribuições. Não é? O que são as competências? O que são as competências? Elas estão relacionadas com o exercício de poder. Não é? Nós podemos expressar aqui essa relação dever-poder. E as atribuições? Falta o poder, é só o dever, só o cumprimento, a realização de tarefas. Alguns autores vão até falar, só quem exerce competência é agente político, quer dizer, aqueles agentes que exercem poder. Quem seriam eles? Os juízes, os chefes de executivo, os legisladores e, por carona, alguns outros, né? Que se dizem exercer poder. Dizem que exercem poder. E os demais exerceriam apenas atribuições. Mas, numa outra análise, o exercício dessas atribuições acaba compreendendo também uma certa dosagem de prerrogativas. Uma certa dosagem de poder, ainda que mínima, mas acaba compreendendo. Porque se o poder ele é um instrumento para garantir o cumprimento do dever, as funções mais simplórias trazem um pouco de autoridade, entre aspas, não é? Ao agente público, vamos dizer, o porteiro de um órgão público. O porteiro, ele está ali cumprindo determinações. Essas determinações não são outras senão advindas da lei, não pode ser diferente. E para garantir o cumprimento dessas determinações legais, ele pode exercer algumas prerrogativas. Ele pode vedar o acesso de determinadas pessoas pelo traje, por exemplo. É inadequado para um órgão público. Pessoas que tentam adentrar fora do horário de expediente, por exemplo. Ele pode exercer ali. Isso não é uma prerrogativa? Me parece que sim.
Ainda que mínima, mas é. Não deixa de ser. Quer dizer, a lei outorga essa prerrogativa exatamente para que ele cumpra, garantir o cumprimento do dever. Não é? Então, ao contrário do que alguns autores falam, eu acho que todos eles acabam exercendo uma parcela de poder. Todos os agentes públicos. Vou falar em agentes públicos. Agora o professor Aldrin, que é professor também de Direito Administrativo, estava me mostrando uma notícia do Planalto, que foi oferecida uma proposta de lei, um projeto de lei pelo Executivo, que a partir do ano que vem, todos os cargos públicos do Executivo, procuradores, defensores públicos da União, procuradores autárquicos, delegados de Polícia Federal, auditores fiscais da Receita da União, Fazenda Nacional, todos iniciarão as carreiras com salários iniciais de R$5.000. Deixou de ser 19, 23, R$5.000. Preocupante isso, né? Vocês estão investindo bastante aqui no curso. Dá tempo de mudar para engenharia. Mas é preocupante, né? Mudou o mercado. Mudou o mercado. Quer dizer, o direito que oferecia um leque de opções extremamente vantajosas no serviço público, está mudando a realidade. Por isso que eu sempre falo, isso é sazonal. Uma hora é o direito, outra hora é outra hora é outra. Eu sou por isso. Acaba esses casos também estavam enchendo o Estado, né? Cada situação. Saiu uma reportagem agora, o juiz federal. Não, mas o juiz não entra nessa, não. Não, mas eu sei, mas por exemplo, o juiz federal em julho tirou R$500 mil, isso é correto. Não. Não acho, não. Os caras se acham deles, pô. Mas eu estou falando desses outros mortais. Estou falando dos imortais. Estou falando dos mortais. Já de conta baixa. Porque o máximo que eles ganhariam, né? Eles ganham hoje, mas os que vão entrar ganhariam, seria hoje 30.800 uma fração. Que é 90,25% do que ganha o ministro do Supremo. E são carreiras cujo teto corresponde do judiciário. E aí vão perder bastante em relação a essas outras carreiras que ainda continuam sem previsão de diminuição. Eu não acho certo isso, não. Esse do R$500 mil, o outro 200 mil, o outro 180. Com desconto deu só 415 mil. Mas não é certo, não. Líquido também foi só 415, não só ficam exagerando. É o que o Neymar ganha num dia, né? O Neymar ganha isso num dia. Enfim. Rapaziada, ainda tem que jogar futebol. Então, olha só. Se nós temos aqui um conjunto de competências e atribuições a desenvolver, significa que nós temos, por consequência, prerrogativas que acompanham esse conjunto e que vão garantir a realização desse conjunto de atribuições e competências. Não é? Essas prerrogativas. Elas é que estabelecem uma garantia de realização do interesse público no exercício da atividade administrativa. São essas garantias. Perfeito? Até aí está compreendido isso? Oi? Não entendi. Vamos ler mais uma coisinha também. Sim. Não, mas pelo que eu expliquei aqui,
você tem a atuação administrativa, os atos administrativos, que são praticados pelos agentes públicos, né? Eles sempre vão visar o interesse público. Isso está determinado em lei. E exatamente para garantir a realização do interesse público, surgem as prerrogativas, os poderes, né? E esses poderes surgindo, a lei determinando o exercício desses poderes, o agente público não pode dizer que não vai se utilizar do poder, porque ele não quer. Imagina o seguinte: determinado agente público recebe a prerrogativa da lei de aplicar sanção administrativa. Ele é uma autoridade hierarquicamente superior a um determinado servidor que praticou uma infração administrativa. Ele apura aquela infração administrativa e tem por lei o dever de aplicar a respectiva sanção administrativa. Aí essa sanção administrativa é um dever dele. Mas aí o servidor que seria sancionado é um afilhado dele de alguma forma. E ele diz: não, coitado, não vou punir. Ele pode fazer isso? Não. É dever dele. É um dever. Por isso que alguns autores, somente nesse contexto é admissível a ideia de alguns autores, inclusive o Carvalho Filho, quando ele fala tratar-se de poder-dever. Por quê? Porque o exercício do poder é um dever. Tá? O exercício do poder é um dever. Ele tem que exercer o poder. Nós estamos analisando. Está aqui, poder e dever. Nós estamos analisando a expressão dever-poder como gênero. Agora, vemos num caso específico que o exercício do poder constitui-se de um dever. Tá? Ele não pode ser omisso, ser inerte, quando a lei determina o exercício do poder. Perfeito? Até aí, compreendeu? Tranquilo? Agora, esse exercício do poder, evidentemente, ele está disciplinado na lei. Ele não poderá, em nenhuma circunstância, ser exercido de forma aleatória ou de forma subjetiva, como queira o agente público, é como determina a lei. Imaginem vocês que ele vai exercer o poder para garantir o interesse público. Ele exerce o poder, mas chega bem aqui, ele desvia a finalidade. Ele vai satisfazer um outro interesse, não necessariamente o interesse público, principalmente outro interesse. O interesse público até pode ser em parte, mas o alvo principal da conduta dele é outro interesse. Desvio de finalidade. É um vício no exercício do poder. Não é? É um vício gritante no exercício do poder. A lei coíbe essa prática. Ou ainda, ele atua com excesso de poder. Ele se excede no exercício do poder. Era para ele tomar uma determinada medida, ele toma uma medida mais drástica ainda. Era para ele punir, porque de acordo com a lei está estabelecido que ele deveria punir com suspensão de até 20 dias. Mas ele pune com suspensão de 30 dias. Houve excesso, não é? É outro vício no exercício do poder. Tá?
houve excesso de poder. É outro vício detectado. A lei também proíbe o excesso. Pode chamar também de abuso de poder? O gênero. O Carvalho Filho não fala, mas um outro vício também, no exercício do poder, verificado. Poder, o exercício do poder não é um dever? Não é? Ele não pode dizer, eu não vou exercer. Ele tem que exercer. E aí ele se nega a exercer. Omissão. Ele se nega a exercer o poder. Ele se omite. Ele fica inerte. Quer dizer, ele não exerceu como determinado na lei. Em nenhuma dessas hipóteses. Essas hipóteses constituem o que a lei chama de abuso de poder. São espécies desse gênero denominado abuso de poder. Abuso. São as 3 espécies de abuso. Perfeito? Quer dizer, a lei impõe o poder, dever de agir. Ele deve agir. Não é uma faculdade. Portanto, não comporta omissões. Não é isso? Ele não pode omitir-se, renunciar a esse dever. E esse dever, via de regra, enfatizando, que eu já falei, deve ser exercido pessoalmente. Via de regra, não será objeto de delegação. Até aí, compreendido? Sim. Quais são os efeitos que o abuso de poder pode determinar ao ato praticado, ao interesse público? Quais são os efeitos verificados na esfera jurídica, jurídico-administrativa? Vício de processo. É o quê? Vício de processo. Vício, mas uma vez detectado, quais são os efeitos? O que ele repercute? O abuso de poder. Olha só, se há, e como há, determinação legal no exercício do poder, que veda a omissão, que veda o excesso, que veda o desvio de finalidade, significa, em outras palavras, que qualquer que seja a forma de abuso, importa ilegalidade. Perfeito? Importa ilegalidade. Qual é a regra para tratamento das ilegalidades? A regra é a anulação do ato. Vocês estudaram direito civil, não é? Isso? O ato ilegal é ato nulo. Não é assim? O ato ilegal importa nulidade do ato. E ato nulo não gera efeito na ordem jurídica, não é isso? Não pode ser ato que vá garantir qualquer efeito na ordem jurídica. Entretanto,
em direito administrativo, dependendo do grau de ilegalidade, admitem alguns autores o aproveitamento do ato. O aproveitamento do ato, quer dizer, a convalidação do ato. Nós vamos tratar detidamente isso lá quando abordarmos o ato administrativo. Mas isso é uma visão, porque até vocês têm essa base no direito civil. Quer dizer, determinados atos, não obstante viciados do ponto de vista da sua legalidade, permitem o seu aproveitamento mediante convalidação. Nós vamos estudar, por exemplo, que o ato administrativo ele tem que ser praticado por um agente que tenha competência da lei. A lei vai determinar, o titular desse cargo é competente para a prática desse ato. Outra pessoa não. Outro agente público não. Quer dizer, aí vem uma pessoa que pratica aquele ato, que ela pensa ser titular daquele cargo. E depois uma situação jurídica muda e diz que ela não tem direito à titularidade daquele cargo. Mas o desembargador que tirou o filho, seria isso? Na cadeia? Não chegou a acompanhar? Não, mas ela deixou de ser desembargadora? Os delegados que assumiram e que eles não tinham... Esse sim. Passado Esse sim. no concurso e até hoje estão exercendo. Não, eles tinham passado no concurso para o cargo de comissários de polícia, não é? E foram transformados por uma lei em delegados de polícia. Depois o Supremo disse que essa lei ela fere a Constituição porque frustra o princípio do acesso ao cargo público pelo processo meritório, que é o concurso público. Nesse caso, eles perderam o cargo de delegado. A situação deles, se eles vão para casa, ficar em disponibilidade remunerada, se eles vão para lá, ficou duvidosa na cabeça de alguns. Aí ingressaram com um embargo de declaração que até hoje não foi julgado. Então eles estão num limbo. Mas os atos que eles praticaram São vários. Pois é, se eles não são delegados, então são atos viciados do ponto de vista da legalidade, não é? Porque eles não eram competentes. Entretanto, essa ilegalidade não foi determinada por eles, foi pela própria administração. Então, para não ter um prejuízo maior no interesse público, o interesse público aí fala mais alto, aí ele aproveita esses atos praticados. Perfeito? Esse é um exemplo de aproveitamento, de convalidação de atos administrativos. Tá? No caso da desembargadora, eu não sei como é que você colocou, mas aí não seria um ato administrativo, seria um ato judicial, né? Mas de qualquer forma, não se encaixa bem no que eu estou falando, tá? Porque ela continua desembargadora, né? Ela não estava... Não sei se eu estou entendendo. Não, sim, entendi. Perfeito? Olha só, é necessário, portanto, que o ato esteja sempre adstrito, não é? Ao que determina a lei. O exercício do poder, como forma de atuação administrativa, ele deve estar estritamente, até porque o exercício do poder importa restrição de liberdade de alguém. Muito mais por isso, tem que estar muito próximo, mas estritamente ligado àquilo que é determinado pela lei. Já que nós estamos no contexto de um Estado democrático de direito. Correto? Muito bem. Dúvidas até aí? Está tranquilo? Melhorou? Ideia geral, para a ideia geral do que seja poder administrativo, está tranquila essa ideia geral? Claro, vocês vão ler, né?
Mas para a ideia geral, tá tranquilo? Então tá, vamos em frente. Nós temos aí como importante ponto a considerar algo que no direito administrativo gera certa polêmica. Alguém aqui já estudou direito administrativo para concurso? Para concurso também. Vocês viram ato discricionário, ato vinculado? Alguém já ouviu falar disso? Ato discricionário, ato vinculado? O que vocês acharam disso? O que é o ato discricionário? O que é o ato vinculado? Olha só, se o ato ele decorre de um comando normativo, de um comando legal, o ato é típico, ele está amarrado ao que predispõe a lei, senão ele violará a própria lei. Nós temos aí que o ato ele é vinculado ao que determina a lei. Perfeito? Quer dizer, quando se fala ato vinculado, é porque ele está vinculado àquilo que foi determinado na lei. A conduta criminosa, para ser considerada crime propriamente dito, ela tem que se adequar à conduta descrita no Código Penal. Não é? O ato administrativo é a mesma coisa. Tá? Se ele não se adequa, ele pode ser ato ilícito, pode ser outra coisa, mas não será ato administrativo. Perfeito? A doutrina fala do ato administrativo e concebe esse ato em dois planos, em duas categorias. E isso vale também para o poder administrativo. Ato administrativo. Primeiro eu explico o ato para você compreender, depois o poder. Fala do ato que é vinculado e do ato que é discricionário. Ato vinculado e ato discricionário. Bom, mas peraí, então quer dizer que tem uma outra categoria de ato, esse tal discricionário, que não está vinculado à lei? Não, não é isso. Leva a crer algo parecido, mas não é isso. Os dois atos obedecem ao que determina a lei. Os dois obedecem ao que determina a lei. São praticados de acordo com a conduta descrita na lei. Entretanto, a diferença que eles apresentam é muito simples. É muito simples, ela não é complexa, ela é simples, a diferença. No denominado ato vinculado. Denominado ato vinculado. A lei, diante de uma determinada situação hipotética, a lei, diante daquela situação, ela determina que o agente público pratique um único e determinado ato administrativo. Um único e determinado ato administrativo. Exemplo. O servidor público, regra geral, tem algumas exceções, mas o servidor público, ao completar 70 anos de idade, ele está em atividade no serviço público. O que acontece com ele? Tem um AVC? Não. O que acontece com ele? Aposenta. A lei determina a aposentadoria compulsória. Quer dizer, a administração vai lá, segura e veste à força o pijama e manda para casa. Manda uma cartinha. Não é? Agradecemos por ter dedicado a sua vida ao serviço público, mas está na hora de vestir o pijama e dormir.
É isso que a lei faz. Regra geral. Tem alguns que aposentam com 75. Tá? Nem todos. Perfeito? Quer dizer, só tem isso. O administrador não pode dizer assim, deixa ela ficar aqui, gente boa, não vai para casa não, fica aí até os 80. Pode isso? Não pode. Não pode. Vai aposentar. Cargo efetivo, eu estou falando. Cargo em comissão fica até os 100. Ou mais. Tá? Cargo efetivo. Muito bem. Só tem um ato a ser praticado ali, que é o ato de aposentação compulsória. Acabou-se. Perfeito? Não tem outro ato a ser praticado, somente esse. Agora, você trabalha, foi nomeado procurador do Estado. Está bem, né? É um dos melhores concursos hoje em dia. E seu primeiro ano de trabalho, você completou ontem seu primeiro ano de trabalho. A partir de hoje, você tem direito a quê? Você completou um ano de trabalho. Você tem direito a quê a partir de hoje? 30 dias de férias, né? 2 férias. Não, procurador só 30. Os imortais que são 2 períodos de 30 dias de férias. Tá. E quando é que se dará a fruição desse seu direito? A partir de hoje? Quando se dará? A partir de um ajuste com a administração? Com o seu chefe? É isso? Eu acho que quando completa um ano, já pode tirar. Já pode? Mas aí como é que ele tira? Ele diz, olha chefe, a partir de hoje eu estou de férias, tchau. Aviso prévio. Aviso prévio? Avisa que vai tirar tal mês. Porque deve ter uma agenda de acordo com a rotina dos outros funcionários, dos outros procuradores. Olha, embora ele tenha o direito adquirido às férias, ele tem que requerer. Requerer, o que significa que pode ser indeferido. Tá? O direito à fruição das férias, ele adquire após um ano. Mas a fruição em si não depende da vontade dele e nem da vontade do chefe dele. O direito à fruição já adquiriu. Agora, a fruição em si vai depender de 2 situações: conveniência do serviço público e oportunidade de fruição. A lei diz que nessa situação a fruição poderá ou não ser deferida. É um típico exemplo de ato discricionário. Por quê? Porque o ato que vai autorizar ou negar a fruição, ele vai considerar oportunidade e conveniência do serviço público, do interesse público, para a concessão daquele direito. Então, se de repente você tem direito, mas você está na Procuradoria Ambiental e não tem quem atualmente possa lhe substituir, e é importante que você continue lá. Aí sinto muito, mas eu já comprei passagem, lamentavelmente a gente não vai poder conceder a fruição agora. Por quê? Porque o serviço público ele não pode sofrer solução de continuidade. Ele não pode parar. Fala mais alto. O interesse público fala mais alto aí do que o interesse individual do servidor. Perfeito?
Então, nesse caso, a lei diz, olha, nessa situação ele completou, nessa situação tem atos que poderão ser praticados. Quais são os atos? Utilizar o direito, não utilizar o direito por questão de conveniência e oportunidade. Qual ato vai ser praticado? Conveniência e oportunidade que o serviço público vai definir. Tá? Não é a conveniência e oportunidade do gestor, mas é do interesse público. Não é do gestor. Não é do gestor. É do interesse público. Compreendem isso? O juiz entra nesse... Não, que ele é Deus. A gente está falando dos mortais. Nunca vi ser negado férias para juiz. Embora seja uma atividade tipicamente administrativa, mas nunca vi ser negado. Até agora. Pode ser que depois da Lava Jato, a coisa está mudando para governador. Perfeito? Então, olha só. No ato denominado discricionário, a lei já prevê, já estabelece mais de um ato a ser praticado naquela situação. O que significa, em outras palavras, que qualquer que seja o ato escolhido, ele não poderá afastar-se da legalidade. Se ele resolveu não conceder ao colega o direito à fruição de 30 dias, disse o seguinte para ele, ó, eu não vou conceder não. Até poderia colocar uma outra pessoa no teu lugar. Mas você não foi um cara 100%, não trabalhou bem, então não vou conceder. Só de birra. De birra. Não me atendeu quando eu pedi aquele favor para favorecer o filho. Então não vou conceder. Pode fazer isso? Não. Por quê? Porque eu estou adotando um critério subjetivo quando ele deveria ser objetivo. Eu estou tratando de interesse pessoal em substituição ao interesse público. Estou deixando prevalecer interesse pessoal em detrimento do serviço público, do interesse público. Porque de repente é relevante para o interesse público que ele tire agora. Não, vai sim. Aproveita que o fulano voltou de férias, ele te substitui. Não vai ter prejuízo. Não sei como é que vai ser amanhã não sei como é que... Se vai ter alguém para te substituir ou não, tira agora. Fala mais alto do que interesse público. Perfeito? Quer dizer, ele tem que seguir a lei. A lei faculta a escolha. Mas o que vai nortear essa escolha? A conveniência e a oportunidade do interesse público. Ou seja, a lei. A lei. Então, há uma discussão muito grande na doutrina, só para eu fechar aqui essa discricionariedade e vinculação. Há uma discussão muito grande na doutrina que é vedado, quer dizer, há até súmula nesse sentido, né? Enunciado de súmula dizendo que é vedado ao Poder Judiciário adentrar ao mérito do ato administrativo discricionário, que é justamente as questões de conveniência e oportunidade da sua prática. Por quê? Eles dizem o seguinte, o raciocínio é esse, até é interessante o raciocínio. O juiz não pode substituir-se ao juízo de valor do administrador público quanto à conveniência e oportunidade que constitui o mérito administrativo, do interesse público, da administração. O juiz ele tem que se ater à exegese da lei, né, à interpretação dos fatos e tal, mas ele não pode substituir-se ao administrador. Ele não pode querer fazer às vezes do administrador, não é? E assim substituindo-se a ele,
para decidir isso ou aquilo outro. Se essa decisão ela não fere a lei. Espera aí. Se a decisão não fere a lei, aí é puramente inérito. Mas e se ele tomou a decisão movido por outro interesse em substituição ao interesse público? Como é que fica? Uma outra decisão, essa que eu informei agora. Ele não forneceu a fruição, não autorizou a fruição de direito às férias por um motivo pessoal. Não é? Substituiu-se a interesse público por um motivo pessoal. Isso fere a lei? Fere. Fere, inclusive, a lei maior. Porque determina lá na cabeça do 37 que é princípio da administração pública expresso. Legalidade, impessoalidade, já feriu a impessoalidade aí. Moralidade, feriu a moralidade. Publicidade e eficiência. Não é? Quer dizer, então feriu a lei. E aí não cabe o controle judicial disso aí? Cabe, claro, pelo princípio da inafastabilidade do judiciário. Mas que é aquela que será excluída a apreciação do judiciário, lesão, ameaça a direito. É isso? Quer dizer, muito cuidado. Vocês vão ler a maioria das doutrinas, assim, quase que 90% vai dizer que não cabe o controle do Poder Judiciário sobre atos administrativos discricionários. Eles falam de uma maneira geral, mas estejam atentos que é apenas ao mérito do ato administrativo discricionário. Porque se houver um desvio aí na aplicação desses motivos, aí deixa de ser mérito. Aí o ato passa a ser ilegal. Perfeito? A mesma coisa o poder, gente. A doutrina classifica, já que o ato busca a realização do interesse público e nessa busca autoriza o exercício de prerrogativas, as prerrogativas então devem ser interpretadas aqui dentro desse mesmo raciocínio. Classificam-se em vinculados e discricionários, a mesma coisa. Quando ele vai conceder, né, ou não negar, ele está usando de uma prerrogativa. Né? Vamos dizer, você preenche todos os requisitos que são necessários para que o poder público expeça uma licença de obra. Aí, uma determinada autoridade lembra de alguma coisa que você fez no passado e aí nega. Mas esse ato é vinculado. Ele tinha que... Né? E não concede. Tá? E não concede. E agora? Nesse caso ele não poderia, né? Porte de arma. Porte de arma é discricionário. Tá? Só que durante uma determinada época está sendo expedido o porte de arma. Se você preenche os requisitos, por que você não pode obter o porte de arma? Essa licença para portar arma. É discricionário. Por que você não poderia obter? Se está sendo concedido para Ana Clara, para se defender do pessoal que liga para ela quando ela tranca os outros. Autorizaram para ela, mas para você não. E você preenche as mesmas condições, você põe os antecedentes e tal. E ainda por cima não tranca os outros. Não é? E aí negam para você. Conveniência, oportunidade, uma parte. Peraí, para ela não negaram. Só porque ela é lourinha. Não é? Por que vão negar para mim? Para ela não negaram. Nós estamos na mesma situação. Quer dizer, houve uma confusão do interesse público com o interesse pessoal de quem negou. Não é?
Então aí permite o acesso ao judiciário. Permite o acesso ao poder judiciário. Controle dessa discricionariedade, porque não é mais discricionariedade, passou a ser ilegalidade. Tá? Perfeito aí? Tranquilo? Esse poder que é exercido, visto dessa forma, muito cuidado. Muito bem, doutores e doutoras. Dúvidas em relação a isso? Diga. Se houver ilegalidade, o poder judiciário pode? Pode, exatamente. Tá? Porque sempre sempre tenha em conta o princípio da inafastabilidade do judiciário, que é constitucional, tá? A lei não excluirá da apreciação do judiciário lesão ou ameaça à direito. Tá? Lesão ou ameaça à direito. Então, havendo ilegalidade, que é a lesão à direito, ou ameaça de lesão à direito, tá? O judiciário tem a competência constitucional para tratar da situação. Tá? O que o enunciado de súmula fala é que é vedado ao judiciário querer substituir-se ao exame de mérito do administrador público. Esse exame de mérito é que constitui a consideração de motivos de conveniência e oportunidade do interesse público. Isso ele não pode ser substituído. Agora, quando isso evidencia uma ilegalidade, não tenha dúvida que o judiciário tem competência para dirimir essa situação, esse conflito. Ok? Isso é o livro que eu passei para vocês do Zé dos Santos Carvalho Filho. É só para não esquecer alguns tópicos que ele aborda. Tá? Sem nenhuma novidade aqui. Muito bem. Vamos tratar das modalidades desses poderes administrativos. As modalidades dos poderes administrativos. Deixaram só a caixa, olha. Isso aqui é um roubo sem vergonha. Não é boa tarde, né? Só a embalagem. Não. Não, eu escrevo aqui. As modalidades. Modalidades. Não são muitas. Dos poderes administrativos. Tá? Vamos a elas. Poder regulamentar. Poder regulamentar. Modalidades de poderes administrativos. Primeira modalidade que nós vamos tratar é o poder regulamentar. Como ele escreve? Duas folhas. O que é o poder regulamentar? Vocês já estão estudando direito penal, né? Parte especial. Já viram alguma coisa sobre crime, a lei de drogas? Não. Sabe o que é norma penal em branco? Não. A norma penal em branco é aquela norma que exige um complemento. Por exemplo, A lacuna? não lacuna. Ela diz o seguinte: ela diz o seguinte, ela tipifica uma conduta, né? Mas exige, para complementação da tipificação, um ato infralegal, abaixo da lei.
a lei de drogas, ela diz que é crime o comércio ilícito de substâncias entorpecentes e drogas afins. Assim definidas em ato próprio. Né? Quer dizer, há drogas que são lícitas, perfeito? Muitos de vocês consomem drogas lícitas, uma cervejinha, um whisky. Né? Alguns gostam até daquele negócio chamado cigarro. Eu espero que aqui nem ninguém fume, né? É o pior dos vícios. Mas eu já fumei até rir. Diga. Essa lei ela vai exigir que um ato emanado do Poder Executivo, nesse caso, de um órgão do Ministério da Saúde, descreva quais são as drogas, quais são as substâncias que serão consideradas drogas ilícitas. Tá? Aí ele vai falar dessas substâncias, né? Dos componentes, né, que integram essa substância e tal. Quer dizer, esse ato administrativo ele complementa a norma penal, perfeito? Mas ele só informa quais são as substâncias. Ele não estabelece uma regulamentação propriamente dita. Embora seja proveniente do Executivo. Mas há outros atos provenientes do Executivo que se propõem a detalhar, a esmiuçar o que a lei fala. A lei estabelece em linhas gerais e diz que o detalhamento será veiculado por ato do chefe do Poder Executivo. Aí eles pedem um decreto regulamentar, que vai regulamentar a lei, e que se classifica esse decreto como um ato proveniente do poder regulamentar. Por exemplo, um decreto que disciplina o funcionamento das unidades de um determinado órgão administrativo. Secretaria de Saúde. Aí ele vai dizer: a assessoria jurídica compete isso. Tá? Ao setor financeiro compete isso. Ao setor orçamentário isso. Sai dizendo que compete para mim. Ele está esmiuçando porque a lei determinou que ele esmiuçasse as funções de cada órgão. É uma regulamentação. Está disciplinando horário de funcionamento. É uma regulamentação. Perfeito? Ele regulamenta o que a lei dispôs em linhas genéricas. Ele detalha. É o poder regulamentar. Esse poder regulamentar, ele tem que ser bastante cuidadoso para não exceder dos seus limites. Tem que ser bastante cuidadoso para não exceder. Que excesso ele poderia cometer? O poder regulamentar. Por exemplo, inovar na ordem jurídica, criar novos valores na ordem jurídica. A inovação na ordem jurídica compete ao quê? A lei. É a lei que cabe a inovação na ordem jurídica. A lei poderá criar a exigência de novos comportamentos, etc. Mas o decreto não. Tá? O decreto não poderá. Vejam, vocês têm a legislação em mãos aí? A Constituição, quando ela fala dessa competência, lá no artigo 84,
Lá no artigo 84 da Constituição. Sim. O que ela fala? Compete privativamente ao presidente da República. Leia-se por orientação do Supremo Tribunal Federal, compete exclusivamente, não privativamente. Tá? A orientação do Supremo foi um erro de técnica, de redação aí, do legislador constituinte, trata-se de competência exclusiva. Ao presidente da República, por favor. Nomear e exonerar o ministro de Estado, exercer com o auxílio do ministro de Estado a direção superior da administração federal. 3. Iniciar o processo legislativo. 4. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos. Aí, essa é a segunda parte. Bem como pedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Competência regulamentar está aí. 84.4. Aí veja, por favor, o inciso 6. Dispor mediante decreto sobre A linha A. organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos. Perfeito. Obrigado. Tem a linha B, mas basta A. Olha só. O decreto regulamentar, ele vai organizar, vai disciplinar sobre o que falou a lei, não vai criar nada novo, ele só vai regulamentar aquilo que já foi criado. Tá? Agora, há decretos autônomos também, que podem ser vistos como atos regulamentares. Tá? Entretanto, mesmo os decretos autônomos, eles não podem inovar, a não ser na organização administrativa. Mas eles não poderão jamais criar despesa. A criação de despesa pública será sempre feita por lei. Lei em sentido formal. Tá? Lei em sentido formal. Quer dizer, passa pelo processo legislativo, aquela coisa toda. E tem que ter discussão legislativa. Tá? Depende desse poder fiscalizador do legislador. Tá? Por isso que não pode importar despesa os atos dispostos em decreto regulamentar, ainda que em decreto regulamentar. Perfeito? Tranquilo? Até aí, alguma dúvida sobre o poder regulamentar? Tá legal. Tá legal? Poder hierárquico. Isso ele não fala, tá? Em outras obras. Ele não fala, tá? Em outras obras. Poder hierárquico. O que é o poder hierárquico? Claro, é um poder que vai ser exercido internamente na administração. Tá? O superior hierárquico em relação aos seus subordinados. Significa esse poder, em outras palavras, que o superior hierárquico pode cobrar observâncias das normas procedimentais no exercício da função administrativa dos seus subordinados. Tá? Ele pode, em nome desse poder hierárquico, delegar competências, avocar competências, tá? Chamar para si competências de seus subordinados, sempre na forma da lei. Não são todas as competências que poderão ser delegadas, nós vamos ver isso depois, tá? E nem todas que poderão ser avocadas. Tá? Mas o poder hierárquico é o fundamento para eventuais delegações e avocações de competências. Ele pode, em nome desse poder, portanto, cobrar comportamentos, tá? Cobrar horário, cobrar disciplina. Mas tem um outro poder que é interessante e que anda muito próximo dele, que é o poder disciplinar. Que
que é o poder disciplinar. Esse último complementar pode chamar de poder ativo? Pode, tá? Poder disciplinar. O poder disciplinar, ele já pode até disciplinar condutas extramuros, né? Fora, quer dizer, atingir o administrado, pode? O poder disciplinar, o que vocês acham? Pode, né? A maioria da doutrina defende que sim. O poder disciplinar não é só aquele poder de impor sanções, né? Ou de cobrar comportamentos de seus subordinados. Ele pode cobrar comportamentos também do administrado, que é alcançado pela atividade administrativa. Não é? Pode cobrar alguns comportamentos do administrado. E é um poder administrativo. Alguns autores vão fazer um detalhamento desse poder disciplinar, mas acaba esse detalhamento invadindo a área de outros poderes. Tá? Então a gente tem que ter um certo cuidado com isso. Na leitura vocês vão se deparar com isso. Com essas dúvidas. Além disso, há um poder que ele é muito famoso em concursos públicos, que é o poder de polícia. Poder de polícia. Poder de polícia. O poder de polícia olha o que fala o Carvalho Filho sobre esse poder. Consiste no poder de restringir e condicionar a liberdade e a propriedade. Quer dizer, toda e qualquer ação restritiva do Estado em relação aos direitos individuais. Agora, nós não podemos confundir esse poder de polícia administrativa com o poder de polícia dos órgãos policiais. Não pode haver confusão em relação a isso, embora a nomenclatura seja aproximada. O poder de polícia dos órgãos policiais, eles estão relacionados com a segurança pública. Um, atividade preventiva, o outro repressiva. Um relacionado ao policiamento ostensivo fardado, que lembra a presença do Estado fiscalizando as condutas de uma forma geral, visando a preservação da incolumidade das pessoas, né? E do patrimônio. E o outro, a polícia repressiva, é a polícia judiciária, aquela polícia que atua na percepção penal, para apontar indícios de prova e de autoria, visando facilitar a atuação da justiça penal, da justiça criminal. A polícia administrativa é diferente. Restringe liberdades e tal, verdade. Exemplo. Ainda há pouco eu falei. Licenciamento para edificação de obra na cidade. Se não atende àqueles requisitos, né, o proprietário vai apresentar o projeto da obra. O projeto da obra tem que atender ao código de posturas da cidade, ele tem que atender a outros requisitos, como a altura de acordo com a área localizada, que necessariamente não poderão estar incluídos no código de postura, mas em leis esparsas. O código de postura reclama um recuo da linha de meio fio de tantos metros.
da vizinhança lateral, né, de tantos metros, se isso não for observado no projeto, não será autorizada a edificação. Isso é polícia administrativa. É também polícia administrativa o controle dos estabelecimentos comerciais que fornecem alimentos, restaurantes, bares, lanchonetes. Né? Reveste-se de interesse público aí por quê? Porque há um controle sobre a qualidade desses produtos que são oferecidos e que podem colocar em risco a saúde da coletividade. Então, a administração tem essa competência, esse poder, né, de restringir determinadas atividades que possam colocar em risco a saúde da coletividade. Fiscalizador? Sim, é a fiscalização. Tá? E pode até ser de natureza preventiva e repressiva. Esse poder de polícia administrativa. Tá? A autoridade de trânsito, né, que está lá, agora não é mais canetinha e caderno, né, agora é eletrônico. Aí está lá, furou o sinal vermelho, aí ele só detecta a placa, indica qual foi a infração, ali já sai o horário e tudo, já expede a notificação de infração. Isso é a polícia administrativa. Perfeito? Os radares, quando tinham aqui em Manaus. Né? Polícia administrativa. É polícia administrativa. Perfeito? Quer dizer, tudo para salvaguardar o quê? O interesse público. Poderes. É obrigação. Tranquilo? Intervalo 10 minutos. E retornamos. Tira aí do sapato. Tira aí do sapato. Princípio da livre concorrência, lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais no mesmo ramo em determinada área. Quer dizer, ele coloca um limite aí ao poder de polícia. Tá? Esse enunciado de súmula deve ter sido editado em decorrência de diversos casos que chegaram ao conhecimento do Supremo. Para orientar as decisões, eles devem ter elaborado esse enunciado justamente para orientar futuras decisões. O poder municipal ele não pode limitar a livre concorrência impedindo, por exemplo, que uma lanchonete funcione ao lado da outra. Há pouco eu digo há menos de 2 meses, a menos não, um pouquinho mais de 2 meses, foi o poder público municipal que teve que se dobrar diante de uma decisão judicial que garantiu a instalação de um posto de gasolina ali no Parque 10 de Novembro. Não sei se vocês conhecem aquela área. Tem do lado do Mindu, tem um posto. Atem. E aí quase em frente, um pouquinho mais acima, mas quase em frente, abriu um outro pequeno da Petrobras. E o poder público municipal estava tentando inviabilizar a instalação daquele novo posto ali. Eles disseram, olha, a outra bandeira é livre concorrência e ademais está do outro lado do fluxo de carros, né? Está no contrafluxo. Então, é mais do que justificável a existência de um outro posto de gasolina. E aí, esse proprietário ganhou a causa e instalou ali esse novo posto. Como é que é? 646. Por outro lado, o enunciado 38 da súmula vinculante diz: é competente o município para fixar horário de funcionamento de estabelecimento comercial.
Quer dizer, reconheceu a municipalidade o poder de fixar horário de funcionamento de estabelecimento comercial. Então, não é tão livre assim o funcionamento. Ele pode se sujeitar ao poder de polícia administrativa. Do STJ, a fixação de horário bancário para atendimento ao público é da competência da União. Estabelecer quem é a competência para a fixação do horário bancário de atendimento ao público. No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. Tudo está relacionado ao poder de polícia, não é? Pagamento da multa por infração de trânsito não inibe a discussão judicial do débito. Aquela coisa da esfera administrativa não encerra a discussão judicial, mesmo que decorrente do poder de polícia. Prescrevem 5 anos contados do término do processo administrativo a pretensão da administração pública de promover a execução da multa por infração ambiental. Olha só, tem muita coisa do que nós temos falado aqui, até então, nessa lei aqui. Tá? Lei 9784 de 99. Essa lei ela regula no âmbito da União o processo administrativo. É a lei geral do processo administrativo. Então, tem muita coisa do que nós temos falado aqui, inclusive sobre atos, sobre poder administrativo, sobre limitações, sobre delegação, sobre avocação. Tá bom? Tem muita coisa aí, vale a pena vocês servirem dessa lei também para os seus estudos. Muito bem. Falar um pouquinho ainda hoje sobre os deveres, né? Falamos sobre poderes, vamos falar sobre os deveres na sua generalidade. Deveres que são conferidos por lei aos administradores públicos ou, de uma forma geral, aos agentes públicos. Quer dizer, deveres que devem ser obrigatoriamente observados sob pena de responsabilidade desses agentes públicos. Primeiro desses deveres, nós podemos comentar em linhas gerais o dever de probidade. O que quer dizer o dever de probidade? É um dos mais importantes, se não o mais importante dos deveres impostos por lei ao administrador público. Se espera dele. Né? Quer dizer, o administrador ele deve desenvolver a função administrativa, toda ela, baseado em princípios de moralidade, de honestidade. Né? Isso tanto no que se relaciona à própria administração em si, quanto aos administrados. Né? Moralidade e honestidade é devida à administração e também aos administrados. Isso depõe contra a prática do nepotismo, por exemplo, depõe contra a prática de favorecimentos pessoais, não é? Já que ele vai agir com moralidade e honestidade. E faz com que esse agente público ele esteja cada vez mais voltado para a realização do verdadeiro interesse público. Não é? Lembrem-se que, se for possível ao agente público, ele se despe de toda a sua subjetividade e se investe no espírito público para o desenvolvimento da função pública. Quer dizer, então ele tem, vamos dizer, deixar para trás o que ele era, pessoa lá fora, e agora, no exercício da função administrativa, ele é um outro ser, ele é um agente administrativo, ele é um
servidor público lato sensu considerado. Tá? Se é possível nós exigirmos isso, a lei quer que exijamos essa conduta do administrador. Tá? Esse dever de probidade, uma vez não observado, ele acarreta uma série de consequências para o administrador que o infringe. Tá? Inclusive, nessa semana que vocês vão realizar a nossa avaliação aqui, vai haver esse evento que fala exatamente sobre a improbidade administrativa. Tá? No primeiro dia, na primeira noite, eu não sei, deve começar umas 8 horas por aí, não é? Lá no Tribunal de Justiça. 18? 18 horas. Eu acho assim interessante, se vocês pudessem ir, eu acharia interessante, mas a gente não perder também tantas aulas. Né? Aqui eu não sei, iria uma meia dúzia, sei lá, não sei quantos. O James, que é o presidente do centro acadêmico, ele pediu que eu incentivasse com a pontuação, mas já há uma diretriz da própria instituição para nós evitarmos ao máximo possível esse tipo de incentivo, né? Para nós nos atermos às atividades desenvolvidas em sala de aula e tal, sob nossa supervisão. Então, seja. Mas é um evento interessante, que fala justamente sobre essas consequências, né, da violação do dever de probidade. Isso pode acarretar, além de responsabilidade administrativa disciplinar, pode acarretar até mesmo a suspensão de direitos políticos, a perda da função pública, que é a pena capital no serviço público, né? A improbidade administrativa, ela pode impor essa pena capital da perda da função pública, indisponibilidade de bens, obrigação de reparação ao erário, enfim, a consequência é muito forte, a inobservância do dever de probidade administrativa. E, ademais, ainda pode importar responsabilidade penal. Claro, segue-se. É um dever que deve ser considerado, não se assume. Não tem nada a ver com o que a gente estava conversando. É um dever que deve ser considerado, né, com bastante atenção pelos agentes públicos. O que seriam esses atos classificados de improbidade administrativa e que vocês poderão verificar? Quem vai falar especificamente vai ser o professor Aldrin na sexta-feira, né, sobre os atos de improbidade administrativa. Responsabilidade civil pelos atos de improbidade administrativa. Mas eu conversei com ele, ele disse que ia fazer um apanhado geral da improbidade administrativa. Ele vai falar na sexta-feira. São aqueles atos que dão ensejo a enriquecimento sem causa, o enriquecimento ilícito, não é? Que geram prejuízo ao erário, que geram prejuízo aos cofres públicos. Erário é sinônimo de cofres públicos, de patrimônio público. Não fala em erário público que é redundância. Então, enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e também esses atos de improbidade administrativa, eles ofendem frontalmente aqueles princípios gerais da administração pública que nós já tratamos aqui no encontro passado. Tá? Ali estabelecidos no artigo 37, cabeça do artigo 37, bem como os princípios implícitos da supremacia e indisponibilidade do
interesse. Perfeito? Um outro dever que é deveras importante, mas que a doutrina costuma colocar, eu não vou dizer no segundo plano, mas numa posição sequencial ao dever de probidade, é o dever de prestar contas. Eu vejo até como implícito ao dever de probidade, mas a doutrina distingue o dever de prestar contas. Esse dever de prestar contas ele serve a que se desenvolva um efetivo controle sobre as ações desenvolvidas, né, pelos agentes públicos. Quer dizer, eles têm o dever de dar transparência aos atos por eles praticados, justamente para demonstrar que se agiu, que o agente público agiu com probidade, que ele foi honesto, que ele observou a moralidade administrativa, exatamente para não levantar suspeitas, né, sobre o desempenho da atividade administrativa. O dever de prestar contas ele é uma demonstração ipsi facto daquilo que foi desenvolvido, que está de acordo com as normativas respectivas para aquela situação, para aqueles atos praticados. Quer dizer, ele evidencia, com o cumprimento desse dever de prestar contas, ele evidencia toda a probidade com que se houve no desempenho da atividade administrativa. Tá? E isso se faz presente na atividade de qualquer agente, né, que atue em nome e em defesa dos interesses coletivos. Né? Quer dizer, qualquer agente público, né? Por mais simplória que seja a sua atividade. É claro que todos os órgãos públicos vão dispor, até por determinação legal, de um órgão de controle interno. Tá? Esse órgão de controle interno, pelo menos em tese, tá? Esse órgão de controle interno, ele tem o controle legal, a finalidade legal, de fiscalizar todas as atividades administrativas, mormente aquelas atividades que demandam a execução financeira. O órgão de controle interno ele está ali para controlar e também orientar. Acho que lá tem controle interno. Né? Também orientar. Eventuais dúvidas na forma de execução de despesa, sirva-se do órgão de controle interno, né, para acolher uma orientação. Agora, sempre que possível, essa orientação tem que ser formal, tá? Para também haver essa fragmentação da responsabilidade. Eu sou responsável, mas você também, tá? Que eu fiz com base na orientação recebida. Então, essa fiscalização financeira da administração pública, ela ocorre e recai tanto na administração direta quanto indireta, pelos órgãos de controle interno, mas pode também ocorrer pelos órgãos de controle externo, né, que são os tribunais de contas. O que mais sobre esse dever de prestar contas? Acho que é isso aí. Dever de eficiência. Isso está implícito ao princípio da eficiência que foi incorporado ao direito administrativo, à administração pública, por força da Emenda Constitucional 19. O que significa, em outras palavras, o dever de eficiência? Olha só, toda atuação administrativa está voltada para a concepção, para a realização do interesse público. Isso é indiscutível, isso é indubitável. Mas que
interesse público é que eu busco na atividade administrativa? Qualquer interesse público? Não, qualquer interesse público eu buscava naquele modelo burocrático de administração pública, lembram disso? Então, no modelo gerencial, eu busco o melhor interesse público possível de ser alcançado naquela situação hipotética. Não é qualquer interesse público. Tem que ser o melhor interesse público buscado ali. Quer dizer, esse dever de eficiência, ele está vinculado a essa ideia de melhor interesse público possível em cada situação. Não basta eu alcançar um interesse público, mas esse interesse público tem que ser a melhor resposta para aquela situação, a melhor resposta aos órgãos do interesse público, para aquela situação, possível de ser alcançado naquela situação. É claro que dentro desse campo do dever de eficiência, nós vamos considerar necessariamente aquela melhor relação da equação custo-benefício. Agora, custo-benefício, a gente pode até entender de uma maneira ampla essa coisa custo-benefício, porque não é necessariamente o menor valor, o menor preço, qualquer coisa. Não está se relacionando, se limitando apenas então somente a valores monetários, a valores financeiros. Não é nada disso. Não é só isso, melhor dizendo. É também. Mas tem outros valores envolvidos nessa melhor relação da equação custo-benefício. Tem outros valores envolvidos. Por exemplo, a mão de obra empregada. O número de servidores empregados naquela atividade. Será que precisa de tudo isso? Ou precisa de mais? Sempre é bom avaliar isso de uma maneira ampla. Eu já fiz parte, por exemplo, de algumas comissões formadas por muitos servidores, em que só 3 seriam suficientes. Quer dizer, havia um excesso de servidores ali envolvidos, estavam deixando de executar suas funções vinculadas aos cargos que exerciam, de que eram titulares, e ficavam ali ociosos. Quer dizer, então ali não se mostrava eficiência. E quem chegou foi um colega meu, ele formalizou, dizendo que não era necessário todo aquele pessoal, podia utilizar aquela mão de obra em outras atividades, atividades que seriam melhor aproveitariam aquela mão de obra que ali estava se tornando ociosa. Isso é buscar o dever de eficiência. E isso pode ser buscado em qualquer situação, qualquer circunstância. Há um estudo, por exemplo, no âmbito do serviço público, e esse âmbito geral, federal, estadual, municipal, tem uma troca de ideias ali, no site específico da União, esse site, em que está tentando se colher uma ideia mais sedimentada na praxis sobre o que é melhor para o serviço público no que diz respeito às atividades que são desenvolvidas pelo sistema de plantão. O plantão seria de 24 horas, de 12 horas, de 8 horas. Quer dizer, há uma discussão em relação a isso. Está sendo travada essa discussão. Porque antes era comum, 24 horas por 48, depois, não pode ultrapassar as 48 semanais, então tem que ser 24 por 72, mas aí outras atividades estavam fazendo de 12 por 36, enfim, o que é melhor para o serviço público, e desde que não importe essa melhor opção em restrição de direitos sociais, estabelecidos na Constituição.
Então está sendo feito um levantamento a partir da praxe, porque estudos de outra ordem do impacto biológico na vida, na qualidade de vida das pessoas, já está sendo feito por técnicos, né? Mas aí na prática o que é melhor, quais são os resultados, e tem algumas pessoas que são credenciadas para responder a esses questionamentos. Essas pessoas são consideradas por cada unidade federativa. Então está sendo feito esse trabalho, hoje está sendo feito esse trabalho para se chegar a uma... Porque tem-se em vista, logo após a implantação da reforma trabalhista, algumas modificações no âmbito do serviço público. E uma dessas modificações diz respeito justamente aos plantões, né, aos horários de plantões, buscando a eficiência. Né, buscando a eficiência, evidentemente. Também está relacionada aí com a eficiência a qualificação dos servidores, né, que desempenham a função pública. É aquele negócio. Durante muito tempo tinha-se a ideia de que estuda feito um cachorro condenado para passar no concurso público. Depois que passa no concurso público, pega o livro, coloca debaixo do braço e aguarda a aposentadoria. Não é por aí mais. O modelo de gestão que foi escolhido, né, para a administração pública já exige uma outra postura da própria administração. Não é? Tanto é que nos dispositivos constitucionais é exigido ali um acompanhamento do desenvolvimento da atividade, uma avaliação periódica de desempenho, né, dos agentes públicos. Está estabelecido isso. Então, e essa avaliação periódica, ela só pode ser legitimada se a própria estrutura administrativa der condições para tanto. Então ela tem que qualificar seus servidores. Tá? Ela não pode colocar o servidor para desenvolver uma função que nunca ele teve uma qualificação para aquela função. Tá? É necessário que o órgão ou a entidade ou o ente político, né, o ente federado, ele adote medidas que busquem essa qualificação. Isso também atende ao princípio da eficiência. Senão, eu atribuo uma função técnica a quem não é técnico, quer dizer, qual é o resultado que eu estou esperando, não é, dessa atividade? Com certeza não é o melhor resultado. Até aí, tranquilo? Dúvidas desses deveres? São deveres gerais. Né? São deveres gerais. Não tem nenhum dever específico. Os deveres específicos estão no Estatuto dos Servidores Públicos, né, que nós ainda estudaremos em momento oportuno. Não são esses três, né? Probidade, prestar... Gerais. Tem outros autores que abordam outros, eu não esgoto, né? Não vou dizer que só são esses, mas outros autores abordam outros que são corolários desses daí. Esses são os gerais. Né? Acredito que eu fiz um apanhado dessa generalidade que pode orientá-los na leitura desses corolários. Estudem esses temas que nós desenvolvemos até agora, estudem pelas obras recomendadas no plano de ensino, né? E resolvam questões que vocês encontrarem aí pela frente, né? Encontrarem pela internet, questões de concurso e tal. Acho que vale a pena, né, investir nessa pesquisa, tá bom? E aí, na quinta-feira a gente faz essa avaliação.